Nós vamos meditar hoje no Salmo 18. Vamos meditar hoje no Salmo 18, mas para a remissão do tempo faremos leitura somente do versículo 1 até o 6. Repito, vamos meditar hoje no Salmo 18, mas para a remissão do tempo faremos leitura somente do Salmo do versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao nome do Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Palavra da salvação. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Oremos ao Senhor. Santo, 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 ó Deus de Israel, nós bendizemos, glorificamos o teu maravilhoso e poderoso nome. Muito obrigada, Senhor, por nos congregar aqui na tua casa e ouvirmos os louvores, Senhor, e orarmos juntos, Pai, para que, Senhor, saiamos daqui confortados e firmes para continuar a lutar. Muito obrigada, Senhor. Permita, ó Deus, que esta leitura feita e a palavra que sair da minha boca seja abençoada por Ti e que possa trazer frutos, possa confortar, possa direcionar e possa falar ao Teu povo. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os benefícios ao invocar o nome do Senhor. Esta proposta que trazemos aqui nesta manhã maravilhosa de Deus. É bom estar na casa do Senhor. É bom estar reunidos com os irmãos. É bom falar da palavra de Deus. É bom trabalhar na obra do Senhor. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo, sempre que saio desta casa do Senhor, saio revigorada, saio com mais esperança. E durante a semana o mundo às vezes coloca à nossa frente muitas situações que nós estremecemos. Mas depois de ouvir a palavra, depois de ouvir os hinos de louvor do nosso coro central, das mulheres e dos homens, eu digo, o Senhor ainda está comigo e eu vou continuar a lutar. E esta alegria que a palavra do Senhor traz, e esta alegria de estarmos congregados na casa do Senhor. E então, quando nós estamos aqui, nós invocamos o nome do Senhor. Então, que benefícios esta invocação traz para nós? O que é que a invocação traz para a casa de Deus? É o que mostra esse salmo que acabamos de ler, que a semelhança de todos os livros de salmos são poemas que demonstram alegria, que demonstram às vezes nostalgia, tristeza, desespero, mas também ao mesmo tempo demonstram confiança das vitórias que Deus proporcionou nas nossas vidas, e nós queremos proclamar, dizer aleluia, eu estava perdido e o Senhor me segurou. Esta é a alegria do salmista. Neste caso particular, este salmo fala da graça de Deus. Fala da graça de Deus. O salmista agradece a Deus pelo livramento que foi alvo. E ao
mesmo tempo declara o amor de Deus e a sua dedicação à sua obra. Nós vemos também confiança, segurança da presença forte, protetora e constante de Deus na vida do salmista. E este salmo bonito, este salmo que eu quero partilhar com a minha igreja, foi atribuído ao rei Davi. Foi atribuído ao rei Davi este salmo. Dizem os pesquisadores bíblicos que Davi, dos 150 salmos, Davi escreveu 73, e este é um deles. E a pergunta é: em que circunstâncias Davi escreveu este salmo? Por que Davi canta este hino de louvor? Por que Davi diz que eu invocarei o nome do Senhor? Quem é Davi para o Senhor e quem é o Senhor para Davi? Nós vamos voltar um pouco mais no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21, nós vamos encontrar o motivo deste cântico. Nós vamos encontrar o motivo deste canto, desta declaração do rei Davi. E ali, quando eu fui procurando um pouco mais, percebi que realmente nós, em termos teológicos, dizemos que foi atribuído. Mas eu pude perceber que este salmo está mesmo próximo de Davi. Porque nós vamos encontrar que depois deste salmo vem o cântico de Davi em 2 Samuel capítulo 22. Mas o que aconteceu em 2 Samuel 21? Havia fome em Israel, muita fome, durante 2 ou 3 anos. E o rei Davi viu o seu povo a passar a fome. Então ele orou para Deus procurando saber o motivo. Por que o meu povo está passando fome? Se o Senhor Deus disse que estará sempre conosco, por que o meu povo está passando fome? E Deus diz a Saul que o povo estava passando a fome em consequência do pecado do rei Saul. Davi ora a Deus e Deus responde que o povo estava passando a fome por consequência do pecado do rei Saul. Saul mata injustamente Gibeonitas, o povo de Gibeon. Assim Deus explicou a Davi. Queremos dizer que Gibeon é uma das 17 nações cananeias mais ligadas aos povos amorreus. Houve um determinado momento que estes povos foram até ao povo israelita. E naquele tempo houve um pacto. O pacto era que o povo de Israel nunca poderia tocar o povo gibeonita. Ao ponto de que este povo depois começou a servir de trabalhadores, ajudadores do povo israelita. Mas havia um acordo que nunca poderiam tocar ao povo gibeonita. Mas Saul, como nós conhecemos o trajeto histórico de Saul, matou injustamente gibeonitas. Nós vamos perceber que Deus é muito rigoroso aos pactos que nós fizemos. Deus é rigoroso aos pactos que nós fizemos. Houve um pacto lá mais atrás, no tempo de Moisés e Josué, e o pacto continuava. Mas Saul quebra este pacto, matando o povo gibeonitas. E Deus trouxe fome ao povo de Israel, porque o povo de Israel quebrou o pacto. Cuidado com os pactos que fazem e não cumprem. Cuidado com os pactos. Quando somos recebidos aqui como membros efetivos, nós assumimos que continuaremos a trabalhar na igreja, mas lá bastante nós desfizemos os nossos pactos. E o pacto que foi feito muitos anos atrás trouxe fome ao povo de Israel e consequências graves, porque depois o próprio rei Davi foi ter com os gibeonitas e disse: o que vamos fazer para refazer este erro? Porque o meu povo está passando a fome. O meu povo está passando a fome. E sabe o que aquele povo pediu? 7 vidas da geração de Davi. Consequência dos pactos que nós fizemos. 7 vidas da geração de Saul. 7
vidas. E nós conhecemos a integridade do rei Davi. O rei Davi teve que aceitar. E foram mortos 7 membros da família de Saul, por causa de um pacto não confirmado, não mantido. Então, depois daquele tempo, o povo de Israel passou a viver um tempo de paz. E passando algum tempo, houve mais algumas guerras. Mas ali, se nós formos avançar nesta leitura que acabamos de fazer, em 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 17, a história diz que Saul ficou cansado. Davi ficou cansado por causa das guerras que aconteciam constantemente e quase ia sendo morto. Um dos seus guardas o protegeu. E a pergunta é: eu vou encontrar fome do povo, eu vou encontrar 7 vidas tiradas, eu vou encontrar outras guerras. Todos esses elementos levaram com que Davi ficasse cansado. Davi ficou cansado. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos cansados por causa das adversidades da vida? Nós ficamos cansados. E nós sentamos e dizemos: Senhor, estou cansado. Eu estou cansada. Já não sei o que fazer. Era assim que Davi estava se sentindo. E o pecado quem cometeu foi outra pessoa. E Davi estava atrás para resolver uma situação que uma outra pessoa cometeu, mas como eram da mesma tribo, e nós voltamos a falar dos pecados geracionais, Davi teve que assumir. E eu acredito que uma das causas que fez com que Davi ficasse cansado é tirar 7 vidas dos membros do seu povo. É muito difícil. Foi muito difícil para Davi. Então, para resolver essa questão, Davi teve que fazer alguns sacrifícios e teve mais algumas guerras. E Davi mostrou que estava cansado e ele estava fora de si. Então este Salmo 18 é reflexo das vitórias de Davi sobre Saul e sobre todos os outros seus inimigos. Nós também não podemos nos esquecer que o próprio Davi passou por situações difíceis. Davi perdeu 3 filhos. Davi também perdeu 3 filhos. Perdeu Amnon, que violou a sua própria irmã. Perdeu Absalão, que tentou tomar o seu reino. E perdeu o bebê, o filho da Betseba. E todas essas questões, eu acredito, meus irmãos, elas ficam dentro de nós. Elas acumulam, elas tornam-se pesos. Mas Davi diz que quando eu invoquei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Davi sentiu a presença poderosa de Deus. Apesar das perdas, Davi disse que o Senhor, quando eu invoquei o nome do Senhor, Ele me escutou. Ele ouviu a minha oração. Então nós vamos encontrar 5 aspectos muito importantes deste salmo. Primeiro é o louvor de Davi a Deus. Davi declara o seu amor a Deus. Davi diz que o Senhor é a minha fortaleza, que eu sou completamente dependente de ti, ó Senhor, assim diz o Davi. Mas eu vou encontrar um aspecto também muito importante. Ele usa o pronome possessivo, como se Deus fosse só dele, não é? Davi usa muito o pronome possessivo, como se Deus fosse só dele. Ele diz: meu Senhor, meu lugar forte, meu rochedo, meu escudo, meu libertador e minha salvação. Nós vamos perceber que Davi sentia que Deus estava com ele, estava dentro dele. Nós vamos perceber que Deus estava nas entranhas, no coração, na mente e nos sentimentos de Davi. E também vamos perceber que Davi dizia que Deus é meu. Deus é meu. E como ele sentia que Deus era dele, o Senhor era parte dele, sim. Diga ao teu irmão: o Senhor é parte de mim. O Senhor é parte de mim. Sinta que o Senhor é Deus. Sinta que o Senhor está dentro de ti. Sinta que o Senhor é a tua alegria. Sinta que o Senhor é o teu respirar. Sinta que o Senhor é o teu levantar e o teu assentar. Sinta que o Senhor é
Davi era orgulhoso, era egoísta quando se tratasse do Senhor. O Senhor é meu. Então, outro aspecto importante, ele fala da rocha. Ele mostrava uma linguagem figurada para mostrar fortaleza. E nós sabemos que a rocha, não é? Ela fica num sítio parado. Ela fica num sítio parada. E se nós estivermos por trás desta rocha, às vezes até as balas não nos atingem. Então Davi diz que o Senhor é a minha rocha. Mas aquela rocha andava aonde ele andasse. Ele tinha essa rocha carregada dentro dele. Então, qualquer coisa que o inimigo tentasse fazer contra a sua vida, aquela rocha estava lá à frente. Esta rocha é minha, não é de ninguém. O Senhor é a minha rocha, é o meu protetor. Nenhum inimigo me atingirá. Davi confirma aqui que o Senhor está com ele. E o versículo 6, ele diz que ele diz, primeiro no versículo 3, desculpa, ele diz que o Senhor me livrará. O Senhor me livrará. É engraçado que Davi, ele vai dizer que o Senhor lhe livrará no futuro. Ainda não aconteceu. Não é? Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. É uma ação que ainda não aconteceu. Ele dizer que eu posso ir no Sambizanga com uma mala de dinheiro, não vai me acontecer nada, posso ir mesmo agora. Eu posso dormir com a porta aberta, não vai me acontecer nada, porque o Senhor me livrará. Nós vamos perceber que Davi tinha excesso de futuro na presença do Senhor. Ele tinha excesso de futuro. E aí nós vamos no Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Nós estamos a ter muitos problemas de ansiedade, excesso de futuro. O que vai acontecer amanhã? E se isso não chegar? E se isso fizer isso? Davi dormia descansado. Ele dizia, amanhã vou ter um prato de comida, amanhã vou ter um carro, eu serei próspero, porque quando invocar o nome do Senhor, Ele ouvirá minha oração. Era esta a alegria de Davi. E nós vamos no Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se viram. Então a pergunta é, essa esperança toda, esta alegria, esta firmeza toda de Davi, como Davi chegou nesta situação? Davi chegou nesta situação porque ele sentiu os atos redentores de Deus. Ele sentiu os atos redentores de Deus. Ele sentiu a mão de Deus. Nos momentos mais difíceis, nós voltamos a dizer que ele quase foi morto. Ele estava cansado, quase foi morto. Mas um guarda, um segurança o livrou. Davi passou por momentos muito difíceis. Quem vai ler o livro de 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, vai perceber os perigos pelos quais Davi passou, mas o Senhor lhe livrou de todas. Então ele teve uma experiência do vale da sombra da morte. Davi teve a experiência do vale da sombra da morte. Mas ele diz, o Senhor me socorreu. No verso 6, o Senhor me socorreu no momento da minha angústia. O Senhor ouviu a minha oração. Expressões como o cordeiro de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, mas o Senhor nunca me abandonou. E quando eu clamei ao Senhor, Davi exagerava. Ele dizia, quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu, a terra estremeceu. Davi tinha uma maneira especial de falar do Senhor. Diz que a terra estremeceu, os céus baixaram, os fundamentos da terra foram vistos. Amado e amada, não tenha medo, não tenha receio. Quando evocares o nome do Senhor, o inferno vai estremecer. Amém. O inferno estremece. É isto que Davi está querendo nos mostrar nesta manhã. Ele diz, até nas trevas o Senhor foi. E Ele abrilhantou as trevas. E Ele me tirou das águas. Ele me tirou das águas.
E assim Davi sentia a presença de Deus. E assim Davi sentia que Deus estava com ele. E assim Davi sentia que Deus era a sua rocha, sua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando vivemos na presença de Deus, assim como Davi viveu, ainda que tivemos distraídos, assim como Davi estava, e cansados, o Senhor mandará alguém para nos livrar. É isso que Davi viveu. Ele estava cansado e distraído, e eu disse no princípio, muitas vezes quando os tormentos são tantos, nós ficamos distraídos, perdemos a fé, mas se continuamos na presença do Senhor, mesmo sem nos darmos conta, o Senhor manda um exército, anjos e arcanjos à nossa volta, para nos proteger. Somente invoca o nome do Senhor. Todos os momentos das nossas vidas invoquemos o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma expressão que Davi falou e me tocou muito. Ele disse que os meus inimigos eram mais fortes e poderosos do que eu. Davi sabia que os seus inimigos eram mais fortes e poderosos do que ele. É um pouco complicado, porque Davi era um rei muito respeitado. Davi tinha exércitos. Davi era temido por todos, mas ele reconheceu que os inimigos eram mais fortes do que ele. E Davi teve o cuidado, volto a falar, da questão do altar e do trono. Davi desceu do seu trono e se ajoelhou no altar do Senhor, porque na presença do Senhor, Davi não é rei, Davi é servo. Na presença do Senhor, você não é doutor, você é servo. Porque na presença do Senhor, você não é comandante, você é soldado. Davi disse, o grande rei, o grande famoso, disse, os meus inimigos são mais poderosos do que eu. Ele percebeu a sua pequenez diante da grandeza, diante do poder, diante da soberania do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele se ajoelhou na presença do Senhor, se baixando toda a riqueza, toda a vaidade, toda a posição social que ele tinha, ele se baixou. Por isso, meu irmão, minha irmã, grandes líderes aqui, membros do governo, quando precisa da resolução do seu problema, ajoelhe-se ao Senhor dos Senhores, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei. E quando te ajoelhares na presença do Senhor, levantas, ali poderás subir no teu trono. Ali vais subir no teu trono. E quando você decretar com a presença do Senhor na tua vida, vão escutar a tua voz e o inferno vai estremecer. Amém. Porque ali já não é só você, é o Senhor contigo. É o doutor com o Senhor, é o engenheiro com o Senhor, é o ministro com o Senhor. Mas antes de decretar, ajoelhe no altar do Senhor. E quando subires no teu trono, no teu local de serviço, e decretares, o Senhor vai ouvir. E eles terão medo de ti. Como diz Davi, a terra estremeceu. O outro aspecto muito importante é a gratidão pelo livramento. Versículos 20 a 30, Davi agradece pelo livramento. E ele diz que eu fui recompensado. Eu fui recompensado por Deus. Ele diz que foi recompensado porque ele não se afastou dos mandamentos do Senhor. Ele não rejeitou os estatutos do Senhor. Ele guardou. Ele se guardou da iniquidade do mundo. Ele se protegeu das tentações deste mundo. Por isso é que o Senhor escutou a oração dele. Porque ele ouviu a voz do Senhor. Porque ele se guardou do pecado. Porque ele andou na presença do Senhor,
E ele disse: eu fui recompensado no dia da minha angústia, porque eu guardei os mandamentos do Senhor. E ainda ele diz: o Senhor é manso com os mansos, o Senhor é bom com os bons. Infelizmente os altivos, o Senhor os fará envergonhar. Os altivos, o Senhor os fará envergonhar. É o convite que eu faço: obediência à palavra de Deus, estudo da sua palavra e procurar viver uma vida de santidade. Outro aspecto importante do Salmo 18: Deus capacita os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. Eu ainda fiquei boca aberta, porque Davi era um homem experiente, um grande líder, era seguido. Mas o que ele diz dos versículos 31 a 45? Ele diz que ele me fortaleceu, me aperfeiçoou para o seu caminho, ele pôs-me nas alturas, adestrou as minhas mãos para o combate, de tal forma que eu peguei o arco de cobre do inimigo e eu quebrei. Davi procurou o conhecimento do Senhor. Davi ouviu a voz do Senhor. Davi aprendeu a ter sabedoria no lidar com as questões. Ele diz que o Senhor Deus alargou os meus passos. O que é alargar os passos? É de dar autoridade, andar com segurança. O Senhor Deus lhe tirou a incerteza por causa dos seus ensinamentos. Então o Senhor alargou os seus passos e ele começou a andar de novo como um grande comandante. O servo, filho e filha do Senhor, que está na presença do Senhor, quando o Senhor alarga os seus passos, em qualquer sítio onde chegar, vai dizer: cheguei, todo mundo olha. Porque ele está consagrado pelo poder do Espírito Santo, tem sempre alguma coisa para oferecer. Da sua boca saem palavras de sabedoria, tem um espírito de temperança, traz a paz aonde ele estiver. Então ele diz: o Senhor me cingiu os meus lombos, alargou os meus passos e me permitiu perseguir os meus inimigos até livrá-los todos de mim. E ele disse: livrou-me das contendas. Aqui está falando da capacidade do líder de saber gerir conflitos. Saber gerir. Davi conseguiu gerir os conflitos que havia na sua comunidade. E ele me livrou das contendas que estavam entre o meu povo. Me fez cabeça das nações, de tal forma que o povo que não conheci me servirão. O povo que eu não conheci, estes me servirão e terão medo da minha voz. Nós vamos perceber o quanto Deus se agraciou com Davi, lhe deu capacidade de liderança, lhe deu capacidade de gerir finanças, lhe deu capacidade de gerir contendas, lhe deu capacidade de fazer uma nação próspera. Mas porque ele primeiro se baixou na presença do Senhor. E Davi termina dizendo: louvado seja o nome do Senhor, o meu protetor, o meu amado, o meu professor, o meu vingador, aquele que fez todas as coisas por mim. E louvarei o seu nome entre todas as nações da terra. Romanos 15:9 também fala sobre isso. E o nome do Senhor será louvado entre todas as nações da terra. Cantarei louvores em seu nome. E aqui também se confirma, ele diz que o Senhor engrandece as vitórias de seu ungido e a sua posteridade. Então Davi sentiu a presença do Senhor, não só em si, mas como toda a sua geração. Toda a sua geração foi abençoada. Estes são os benefícios de invocar o nome do Senhor. Invocar é chamar Deus para junto de mim. Invocar é chamar Deus para minha família. Invocar é chamar Deus no meu falar, no meu andar, no meu vestir. Em todo momento, quando eu invoco o nome do Senhor, eu saberei como andar. E a bênção do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. Em Atos capítulo 2, versículos 21.
A quando da descida do Espírito Santo, Pedro, nos seus discursos, falou o porquê daquela manifestação. E ele termina dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que convidar o Senhor para estar junto de si será salvo. É a reflexão do hino número 12, o primeiro hino que nós cantamos. É uma invocação à presença de Deus na nossa vida. É uma invocação à presença de Deus na nossa família. É uma invocação para a presença de Deus no nosso local de trabalho. A pergunta é: tu tens convocado o Espírito de Deus para estar junto de ti em todos os momentos? Tens escutado o que Deus tem falado para ti? Tens estado a obedecer aquilo que Deus orienta? Esta é a condição. Esta é a pergunta. É necessário, não é só trazer Deus para junto de ti. É necessário, ao trazer Deus para junto de mim e de ti, ouvir o que Ele diz, obedecer os seus mandamentos e andar de acordo à sua presença. Romanos 10 nos orienta-nos que, se confessarmos e cremos, não importa se somos gregos ou romanos, invocando o nome do Senhor, seremos salvos. Nós finalmente queremos dizer: Davi passou por muitas dificuldades e todas elas foram ultrapassadas, porque ele invocou o nome do Senhor em espírito e em verdade. O Senhor lhe fortaleceu, o Senhor lhe deu esperança, o Senhor lhe deu direção, o Senhor lhe capacitou. O rei Davi teve a certeza e continuou tendo a certeza que hoje invoquei e amanhã mesmo que eu invocar, o Senhor me escutará todos os momentos da minha vida. Irmão ou irmã, está cansada? Está cansada? Eu às vezes me pergunto como ficam os pais daqueles meninos que às vezes aparecem na televisão: assassinou, roubou, fez isso, fez aquilo. Nós nos sentimos cansados às vezes, porque os nossos filhos às vezes não nos escutam. E as mães e os pais têm aqui a experiência: mãe, eu já sou mais velha, mãe agora já não pode falar nada para mim, eu posso tomar as minhas próprias decisões. Mas quando tudo der torto, mamãe, papá. E o pai e a mãe diz: Senhor, eu estou cansado. Os meus filhos estão a fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Eu acredito que Davi disse: como é que é possível violar a própria irmã? Mas os nossos filhos estão a violar as mães. Como é possível tirar a vida do próprio irmão? Mas nós, os nossos filhos também estão a fazer isso. E ficamos cansados. Meus papás e minhas mamães, nós ficamos cansados. Nós ficamos descontrolados. Mas diz a palavra do Senhor: Davi, apesar de cansado, ele invocou o nome do Senhor. Não desista, meu papá, minha mamãe, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se renovarão como a águia, cairão, mas não permanecerão deitados, porque o Senhor os levantará. Somente queremos convidar meus irmãos jovens, papás e mamães, continuem invocando o nome do Senhor. Não pare, nem te desanimes. Deus está contigo na chuva, Deus está contigo no sol, Deus está contigo ao amanhecer, Deus está contigo. Davi diz: o Senhor é meu, Ele está comigo, Ele é o meu Salvador, é o meu Consolador, é o meu protetor. Em todas as circunstâncias, invoque o nome do Senhor. E assim como o Senhor ouviu Davi, Ele escuta a voz dos seus filhos. Amém, igreja? Amém. Oremos ao Senhor. Ah, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos. Muito obrigada pelo Teu consolo, papá. Porque às vezes
não temos força. Às vezes ficamos desesperados, Senhor. Mas nós queremos imitar Davi. Nós queremos imitar Davi nesta manhã maravilhosa. Nós queremos continuar a invocar o nome do Senhor. E Ele nos livrará. Nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha. Quando os malvados inimigos virem contra nós, eles cairão, porque baterão na rocha. E esta rocha é o Senhor Deus de Israel, Criador do céu e da terra. Por isso, Senhor, nós te invocamos nesta manhã. Nós te invocamos nesta manhã. Nós te invocamos nas nossas famílias. Nós te invocamos nos nossos corações. Nós te invocamos no nosso local de trabalho. Nós te invocamos nos nossos corpos para que nos saiam das doenças. Senhor, nós te invocamos, papá. Não vira o teu rosto. Porque o Senhor, assim como escutou Davi, escuta o teu povo aqui reunido. Nós te invocamos na Igreja Metodista Unida Central. Resolva as nossas questões. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.